Um relatório produzido por consultores legislativos, divulgado nesta semana, classificou a Gazeta do Povo, jornal fundado em 1919, como divulgador de notícias falsas. O documento foi produzido a pedido da CPMI das Fake News, que está em curso atualmente no Congresso Nacional. A classificação negativa do veículo centenário, detentor de diversos prêmios jornalísticos, foi dada, segundo a relatoria da comissão, após consulta de 6 agências. Só que, consultadas pela reportagem da Gazeta do Povo, todas as agências negaram a classificação e ainda afirmaram nem terem sido acionadas pelo Legislativo para fazer esta validação. Eu sou o Márcio Miranda e no episódio de hoje do podcast 15 Minutos falo sobre este assunto com o Olavo Soares, que é editor da Gazeta do Povo em Brasília. Olavo, para a gente começar, o que aconteceu exatamente? Como é que aconteceu essa inclusão da Gazeta do Povo nessa lista que foi divulgada pela CPMI das Fake News, hein, Olavo? Bem, olá, Márcio, olá, pessoal, um prazer falar com vocês. Bem, Márcio, a história é a seguinte, a CPMI das Fake News produziu um relatório sobre o que eles chamam de sites e outras plataformas impróprios para receber propaganda oficial do governo federal. O que eles classificaram como impróprios? Qual o critério para alguém ser impróprio, segundo eles? Ou ser um canal de comunicação cujo público-alvo não tem a ver com o público-alvo que você esperaria do governo federal. Então aí, por exemplo, são mencionados alguns sites, ou melhor dizendo, canais do YouTube estrangeiros. Tem um canal que é sobre desenhos animados em russo, né? Então não faria muito sentido um canal em russo receber propaganda do governo federal brasileiro. Tem também canais que violam direitos autorais, que por isso não deveriam estar no ar, enfim. Também alguns que propagam teorias da conspiração, algo como terra plana, esse tipo de coisa e tal. E também os que distribuem notícias falsas. A Gazeta do Povo foi enquadrada nessa última categoria, os que propagam notícias falsas. A Gazeta ao lado de outros 47 sites. E qual foi o critério adotado pela CPI? Eles alegaram que num prazo aí de pouco mais de um mês, entre junho e julho de 2019, os veículos que foram enquadrados como de notícias falsas teriam publicado 3 conteúdos chamados de contestáveis pelas agências de verificação. Então, a CPI diz que consultou o material de 6 agências e então fez esse levantamento. Eles identificaram que as agências reportaram 3 ou mais conteúdos desses sites, então colocaram esse rótulo de sites de notícias falsas. Agora, aí que vem um aspecto muito importante. A Gazeta do Povo consultou essas agências e parece que as respostas foram que elas não incluíram. Então, a Gazeta do Povo nesse relatório, como é que é isso, hein, Olavo? Márcio, exatamente isso. Em primeiro lugar, a gente falou com as 6 agências citadas, né? Eu vou citar as agências que foram mencionadas, que são a Agência Lupa, Estadão Verifica, Comprova, Aos Fatos e Farsas e Boatos.org. A gente conversou com todas as agências e nenhuma das agências informa ter sido procurada diretamente pela CPI para fazer um relatório para dizer, olha, essa aqui é falsa, essa aqui não é. Então, nenhuma das agências fez isso. Também algumas das agências com quem nós conversamos foram enfáticas em dizer que a Gazeta do Povo jamais foi citada como sendo um veículo de notícia falsa. No caso, teve até uma outra informação, ou melhor dizendo, uma informação no sentido oposto, que veio por parte do site E-Farsas, que é um dos mais tradicionais, que está desde 2002 fazendo esse tipo de levantamento, que ele informou que quando a Gazeta do Povo apareceu no site deles, foi para o oposto, para dizer que para desmentir algum boato, para esclarecer alguma informação, enfim. Então, e muitos falaram também que eles não têm como hábito ficar fiscalizando informação de veículos habituais, melhor dizendo, veículos tradicionais, veículos de jornalismo profissional, robustos, como é o caso da Gazeta. Eles verificam muitos boatos, eles também apuram informações de veículos tradicionais, mas não é tão o foco deles, né? Porque eles já, enfim, não é esse o escopo deles, mas então recapitulando, todas as agências informaram que não foram consultadas formalmente pela CPI e também informaram que não fizeram nenhuma verificação formal sobre a Gazeta do Povo. Agora, esse texto, então, ele foi produzido por consultores legislativos lá do Congresso, da CPMI, Olavo? Isso aí, Márcio, foi feito por consultores do Congresso, aliás, para ser mais específico, consultores da Câmara dos Deputados, porque esse texto foi feito a pedido da relatoria da CPI. E quem é a relatora da CPI é a deputada Lídice da Mata, que é do PSB da Bahia. Então, a deputada demandou a equipe
da consultoria. 2 consultores, que são o Cristiano Aguiar Lopes e o Daniel Petersen, fizeram esse relatório e eles então divulgaram esses critérios que foram aqueles que eu falei no começo, né? O divulgar notícia falsa, divulgar teoria da conspiração ou estar em canais impróprios. Então eles fizeram esse relatório a pedido, à demanda da relatora da CPI. E o que a relatora, a deputada Lídice da Mata, que como você disse é do PSB da Bahia, afirmou sobre o assunto, hein, Olavo? Essa alegação, Márcio, essa alegação de que foram adotados critérios técnicos para categorizar um veículo como sendo de notícia falsa e também, enfim, que os veículos deveriam procurar a comissão para contestar essa classificação, né? Então, colocou essa criterização técnica como justificativa para incluir o veículo ou não nessa lista. É importante a gente informar que a Gazeta do Povo notificou, né, a CPMI para a exclusão formal do nome do jornal deste relatório. Bom, também teve aqui posicionamentos importantes de entidades como a Associação Nacional de Jornais e também da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Olavo. Isso mesmo, Márcio. A gente teve uma reação muito firme da Associação Nacional de Jornais. Né? O Marcelo Resch, o presidente da entidade, ele classificou como lamentável e absolutamente surpreendente a inclusão da Gazeta. Ele destacou, né, a trajetória da Gazeta, que é um jornal com mais de 100 anos de existência, e ele colocou, eu vou até ler o posicionamento dele, que é interessante, né? Eu vou ler um trecho da fala dele. O que ele colocou? Abre aspas. Como um membro tradicional e de destaque na Associação Nacional de Jornais, a Gazeta tem sido, ao contrário, uma adversária permanente da desinformação e um veículo de ponta na defesa da pluralidade e do jornalismo profissional. Então, essa foi a manifestação da Associação Nacional de Jornais. Por parte da Agência Brasileira de Jornalismo, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, da ABRAGE, quem se manifestou foi o presidente da instituição, o Marcelo Trazel. E o que ele colocou? Ele falou que o episódio, aí novamente eu vou abrir aspas também, ele falou o seguinte, que o episódio demonstra os riscos de se gravar em lei um conceito de desinformação e deixar a cargo do Estado a classificação de uma notícia como falsa ou verdadeira. E ele também ainda disse, né, ele falou assim, por sorte que essa é uma opinião de consultores legislativos e não uma decisão judicial, fecha aspas, né? Então foram essas as manifestações, tanto da Associação Nacional de Jornais, como da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Márcio. Eu queria citar também aqui, Olavo, acho que é importante a gente colocar a manifestação do chefe de redação da Gazeta do Povo, o Evandro Schenkel, até porque a gente menciona, né, que nessa trajetória de mais de 100 anos, a Gazeta, inclusive, ganhou vários prêmios, enfim, quer dizer, está no DNA da Gazeta do Povo essa apuração criteriosa de acontecimentos, né? Exatamente, né, Márcio, uma manifestação do nosso diretor, o Evandro Schenkel, né, ele colocou, né, que a Gazeta checa notícias há mais de 100 anos, colocou que o relatório da CPMI, ele erra ao classificar a Gazeta como um site divulgador de notícias falsas, e ele colocou o seguinte, né, que assim, que não apenas erra, como expõe a falta de conhecimento dos integrantes da CPI sobre um dos maiores jornais do país, segundo todas as ferramentas de medição de audiência, né, foi essa manifestação do nosso diretor, do Evandro Schenkel. Eu queria trazer aqui um outro detalhe, Olavo, que é o seguinte, né? O que é o Google AdWords? Por que é importante a gente falar desse assunto aqui também? Porque a base da crítica que motivou o relatório da CPMI, né, como você explicou no começo da conversa, está no uso por parte do governo federal dessa plataforma chamada Google AdWords, que é um sistema de anúncios da empresa, né, que distribui de forma automática propagandas em páginas selecionadas por meio de algoritmos. Por que essa discussão vem à tona também nesse episódio aí, hein, Olavo? Márcio, é bem importante a gente compreender esse processo, né? O que acontece? Quando alguém contrata o Google AdWords, vamos supor que eu quero divulgar os meus serviços. E em vez de anunciar no site X, eu contrato o Google AdWords e o Google vai distribuir em diferentes sites a minha propaganda. Então eu acabo não sabendo ao certo aonde a minha propaganda está espalhada. Certo? Então é isso que está acontecendo. O governo federal, ele não está contratando o site do fulano. Ele contrata o Google AdWords e o Google coloca no site do fulano. Isso é uma coisa muito habitual, não tem nada de errado nisso, é uma coisa muito comum na internet, até porque a gente sabe muito bem, né, Márcio, que a internet é um ambiente muito dinâmico, o que é popular num dia não é mais popular no outro, sites são criados à torta direito o tempo todo, é difícil uma empresa querer fazer um plano de divulgação apenas pensando em poucos e determinados sites. Então isso é muito rotineiro, não tem nada de errado nisso. A questão é que, justamente por ser uma
uma ferramenta dinâmica desse tipo, uma ferramenta até imprecisa, digamos assim, as propagandas podem acabar saindo em sites indesejáveis. Nesse caso agora do governo federal, uma coisa que ficou até muito chamativa, que é até caricata, até para dar risada, digamos assim, é que grande parte dos anúncios foi veiculada num site que divulga resultados do jogo do bicho. E a gente sabe que o jogo do bicho ele é ilegal, né? Então, assim, você imagina a propaganda do governo federal abastecendo um site do jogo do bicho, né? E por quê? Porque quando o anúncio é veiculado num site, além do Google AdWords que foi pago previamente, o próprio site ganha dinheiro. Então, o que acontece? Então, assim, o governo federal, ainda que de maneira indireta, está remunerando o site do jogo do bicho, né? Imagina que coisa mais paradoxal, mais curiosa, né? Mas é o que acontece? E o governo federal, desde que essa questão foi tornada pública, isso já tem algumas semanas, tal, o governo alega que ele não tem o que fazer, que ele apenas contrata o Google e o Google que deveria se responsabilizar por veicular informação em alguns sites inapropriados, né? Por outro lado, o Google alega que quem contrata o Google AdWords pode sim fazer um veto, pode colocar, olha, na página X eu não quero, na página Y eu não quero. Então, tá essa questão colocada no ar, né? Como eu falei, embora não haja uma ferramenta hoje dentro do Google AdWords que possa fazer com que você limite onde a sua propaganda vai, é possível sim que você vete. É aí que está a disputa atual, né, Márcio? Pois é. Só uma informação aqui, detalhe também, ó, a verba correspondente aos anúncios do governo federal via esse sistema aí do Google AdWords para a Gazeta do Povo foi de R$ 909 em 2019 e é de R$ 494 do início de 2020 até agora, né? Ou seja, o valor com um peso bastante baixo, né, em relação, por exemplo, ao oferido pela Gazeta com assinaturas e outros tipos de publicidade. Bom, Olavo, para a gente fechar aqui, vamos lembrar um pouco também da história dessa CPMI das fake news que começou no ano passado e já foi palco constante, né, de confusão e de embates entre apoiadores e adversários do governo. Olha, Márcio, essa CPI é quase que uma CPI do MMA, viu? Porque é o seguinte, ao longo desse quase um ano de funcionamento, a CPI ela foi um palco de grandes conflitos o tempo todo, assim. Porque o que acontece? A essência dessa CPI, o que levou à instalação dessa CPI, foram críticas de pessoas adversários do presidente Bolsonaro de que parte da vitória do Bolsonaro na eleição de 2018 se devia a um esquema de divulgação de notícias falsas e também de assassinato de reputações na internet, né? Divulgações de mensagem em massa via WhatsApp, via outras plataformas, e de boatos, enfim, ou de conteúdos para prejudicar a imagem de pessoas, né? Muitas pessoas alegam que, como eu disse, parte da vitória do Bolsonaro se explica por isso. Então a CPI apareceu nesse contexto. Desde o começo, então, os apoiadores do presidente chamam a CPI de CPI da censura, CPI do terceiro turno e esse tipo de coisa. A gente teve alguns episódios na CPI que eu falei do MMA de brincadeira, mas é porque faltou pouco mesmo para a coisa não ir para as vias de fato, né? Faltou muito pouco mesmo. Teve aquele episódio infame, péssimo, em que aquele rapaz, o Hans River do Rio Nascimento, acusou uma repórter da Folha de querer favores sexuais dele. Quando foi depor o Alan dos Santos, jornalista do portal Terça Livre também, ele trocou acusações com membros da oposição e a coisa quase desandou. E qual o problema se for plano? Não estou falando com o senhor, por favor. Qual o problema se for plano? Vamos ter calma, gente. Não vai mudar nada pra mim. Vamos se for plano redonda, não muda nada. Vamos ter calma. Respeita a parlamentar. O Alexandre Frota e a Joyce Hasselmann, que eram bolsonaristas e hoje não são mais, bateram boca ferrenhamente com o Eduardo Bolsonaro, com apoiadores do governo. O senhor era menos promíscuo quando só fazia filme pornô. Hoje em dia, essa promiscuidade nós do Brasil assistiu inteiro... muito, né? Não, nem um pouco. Isso aqui é hora de pergunta. Nem um pouco. Eu sei que você gosta. Eu sei que você gosta. Aproveite os seus momentos. Pessoal, E então a CPI está nesse contexto. A CPI também, ela tem obtido avanços, ela tem identificado coisas interessantes, realmente, né? Muito se fala hoje sobre o tal gabinete do ódio, que seria a estrutura mantida por bolsonaristas para disseminar notícias falsas e também para atacar reputações. A CPI ela tem obtido avanços, mas assim, o que mais tem sido destacado mesmo é o clima de pancadaria, né, Márcio? Pois é. Olavo Soares, direto de Brasília. Obrigado, Olavo. Até a próxima. Um abraço, até a próxima, Márcio. Olha, ainda sobre este assunto, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, se posicionou nesta quinta-feira. Ele classificou a inclusão feita pela CPMI
como produto de um grande erro, a inclusão, no caso da Gazeta do Povo, na lista dessas difusoras de fake news, disse ainda o ex-ministro Moro que a Gazeta do Povo é um jornal tradicional do Paraná e é extremamente responsável. Já fez matérias históricas denunciando malversação de recursos públicos no Estado. Esse é o posicionamento do ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre este assunto. Terminando mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!